irmãos? Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 14. Nós estamos nessa saga de passear por todo o Evangelho de João em 21 encontros. Um capítulo a cada encontro. E hoje nós estamos no capítulo 14, onde nós temos algumas lições importantes a aprender. E o título da nossa mensagem é Preparativos para a Partida. Nós estamos aqui na última semana do ministério terreno de Jesus e o Senhor Jesus está agora se despedindo dos seus apóstolos. E ele já havia anunciado a sua traição, tanto por Judas quanto por Pedro. E agora Jesus percebe que tudo aquilo que ele havia falado tinha produzido uma angústia no coração dos discípulos. E Jesus então agora vai confortá-los. É maravilhoso ver e sentir o pastoreio de Jesus. Jesus, ele sabe o momento de apertar e ele sabe o momento de aliviar. Jesus sabe o momento em que nós precisamos ser provados e o momento em que nós precisamos ser motivados. Ele sabe o momento certo para cada coisa. Nós muitas vezes não sabemos, daí a necessidade de buscarmos sempre nele os seus sábios conselhos, para que possamos discernir os tempos. E agora aqui no capítulo 14, nós vamos encontrar um dos textos mais lindos desse Evangelho de João. E Jesus começa dizendo o seguinte: não se turbe ou não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, deixa eu ouvir. Toda vez que você estiver angustiado, vá para o capítulo 14 do Evangelho de João. No dia que você quiser fazer algum quadro para sua casa, eu aconselho você pegar esses versículos iniciais e numa dessas gráficas aí, fazer um quadro e botar na sua sala. Para todo dia que você acordar de manhã, você ler isso daqui. Essa é uma promessa que se cumpre a todo instante na vida daqueles que efetivamente são de Jesus. E eu quero acreditar que está se cumprindo na sua vida e na minha hoje. Agora, inclusive. Não se perturbe o coração de vocês. Por que isso, irmãos? Nosso coração, irmãos, vive perturbado por coisas físicas, por coisas invisíveis. Temos muitas vezes sensações que nos perturbam. Mas o Senhor Jesus disse que a fé resolve isso. Creiam, é a fé. Creiam em Deus, creiam em Deus. Creiam na proteção de Deus, como já disse o salmista, no salmo tão conhecido que é o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Olha que coisa linda de se ouvir. Descansará. Creiam também em mim. Agora Jesus vai além e diz: olha, vocês creem em Deus, creiam em mim. Olhe tudo que Jesus já havia feito até esse momento. Nós estamos aqui na última semana do ministério terreno de Jesus. E ele está dizendo para os discípulos: creiam em mim. Creiam, não duvidem, pois a dúvida é inimiga da fé. E as duas não podem conviver juntas em um mesmo coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na minha tradução diz: há muitos aposentos. A ideia aqui é justamente ter espaço para todo mundo na casa de Deus. Todos aqueles que de fato crerem terão o seu espaço assegurado. E eu estava conversando com minha filha esses dias e a gente estava conversando sobre isso. E eu explicando para ela, né, e para mim também, como a gente às vezes tem uma ideia equivocada do céu. E é importante que você saiba, irmãos, que tudo aquilo que existe aqui na terra é um decalque manchado do céu. Então, se você
olha aqui na terra e vê casas lindas, imagine no céu. Se aqui na terra você consegue ver projetos urbanísticos maravilhosos, imagine no céu. Onde não tem pecado, onde não tem interesses financeiros. Imagine. Onde aquele que não tem limites para a sua vontade exercerá a sua graça na sua totalidade, o seu amor na sua totalidade pelos seus eleitos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Jesus diz aqui, se não tivesse espaço para todo mundo lá, eu teria dito a vocês, mas tem espaço para todo mundo. E é importante a gente entender que nos evangelhos sinóticos nós percebemos que há uma espécie de divisão dos discípulos nesse período. A mãe de João e Tiago se aproxima de Jesus juntamente com seus 2 filhos e dizem: mestre, quando o Senhor começar a reinar, coloca o meu filho na tua direita e o outro na tua esquerda. A ideia é de pessoas disputando uma posição melhor no céu. E a colocação de Jesus aqui é a ideia de que lá no céu não há diferença social. Lá no céu não há casarão e não há casinhas. Lá no céu há igualdade. Lá no céu a irmandade é vivida na sua plenitude. A palavra irmãos significa aquele que é co-igual a mim. E lá no céu é assim. E Jesus, quando está se preparando para ir para o céu, ele deixa esse vislumbre do céu para os seus discípulos. Porque eles não viessem a brigar contra inimigos errados. Os nossos inimigos não são de carne e osso. Os nossos inimigos são espirituais. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Eu vou preparar o lugar. Eu vou preparar o lugar onde você vai passar a sua eternidade. Irmãos, você já imaginou um lugar que o próprio Jesus preparou para você? Imagine isso. Se nós conseguimos muitas vezes preparar coisas tão bonitas quando nós de fato nos entregamos, imagine Jesus. Eu vou preparar esse lugar para vocês. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei. Olha a notícia maravilhosa que nós celebramos todas as vezes que ceiamos. E eu voltarei e os levarei para mim. Ele vai voltar para nos buscar. Ele cumpriu a sua missão aqui na terra e ele agora aguarda a totalidade do alcance da sua mensagem, para que nenhum dos seus se perca. E então ele voltará para buscar a todos aqueles que fazem parte do seu maravilhoso rebanho, e os levará para ele mesmo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí muitos perguntam: Senhor, que caminho é esse? Eu não sei onde é. A gente pega... Eu sei o caminho para Vista Alegre agora, já fui lá 2 vezes. Mas esse caminho aqui para o céu, como é? A gente pega um avião, a gente vai de foguete. Como é esse negócio aqui, Senhor? Não, a gente vai de todo coração, alma, força e entendimento. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Perceba, irmãos, eles estavam achando que Jesus talvez fosse para algum lugar aqui na terra, e Jesus estava falando abertamente para eles acerca das verdades do céu. É por isso que muitas vezes nós nos perdemos em nossos pensamentos quando nós não lemos a Bíblia da maneira certa. Pastor, como é ler a Bíblia da maneira certa? É ler a Bíblia na companhia do autor, que é o que nós vamos conhecer daqui a pouco, o Espírito Santo.
Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Acho que é a pilha. Rapaz, olha o sonoplasta se aproximando. É a pilha aqui. Eu acho que essa daqui foi ali de manhã. Olha pra isso. Essa pilha aqui quase ficou com vontade de funcionar de novo. Amém, amém. Pessoa que tem autoridade sobre objetos sonoros. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Versículo 5 do capítulo 14. Como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Olha que coisa linda. Esse é um dos versículos mais conhecidos de todo o Evangelho. Nós chegamos a ele. Eu sou o caminho. Aí você olha para Jesus, você vê um ser humano do tamanho de José, quer dizer, um pouquinho menor. Um pouquinho menor que José. Oh, meu pai. E ele diz: eu sou o caminho. Mas como assim o Senhor é o caminho? Ele é o caminho. Que coisa linda de ser o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí você olha para uma pessoa, um ser humano como nós, pelo menos aos nossos olhos, e ele diz isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Perceba, ele não disse eu dou a vida, ele também faz isso, mas ele é a essência da vida, ele é a própria vida. É isso que João tenta captar no início do seu evangelho. Tudo foi feito por ele e nada foi feito sem ele. Eu sou o caminho. Sigam o mesmo trajeto que eu estou seguindo. Eu sou a verdade. Obedeçam tudo quanto eu vos ensinei. Eu sou a vida. E recebam de graça o dom da vida eterna. É isso que Jesus diz de maneira tão simples. Nós poderíamos falar tantas coisas, mas o nosso propósito é falar do capítulo 14 como um todo. E ele diz finalmente: ninguém vem ao Pai. Perceba, irmãos, a diferença, a conjugação verbal aqui faz toda a diferença. Ele diz, não é que ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Pô, mas é o Senhor que está aí. Deus Pai não está no céu, mas eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu acho importante, irmãos, que todos nós entendamos que nós não entenderemos tudo. O ser humano, ele tem essa mania de grandeza, essa ideia errada de que ele compreenderá todas as coisas, que ele tem capacidade para isso. Irmãos, você pode compreender muitas coisas do ponto de vista material, mas você só compreenderá um pouco do ponto de vista espiritual se o Senhor Jesus te ajudar. E ainda assim vai ser um pouco. A Bíblia nos diz que nós conhecemos em parte. Todo o nosso conhecimento aqui é parcial. Por mais aprofundamento que nós tenhamos na Bíblia, ainda é uma parte de tudo quanto nós conheceremos no céu. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Jesus vai falar sobre esse problema de nós, muitas vezes, achar que conhecemos, que não conhecemos. Daí a importância que eu falei hoje pela manhã, um dos requisitos mais elementares, e isso diferenciava inclusive Pedro de Judas, é a sinceridade. É não ter o desejo de esconder absolutamente nada.
Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, mas já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus respondeu: você não me conhece, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Filipe queria ver algum sinal, alguma manifestação do Deus Pai. Respondeu Jesus: não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. É isso que Jesus tentou nos falar durante tanto tempo aqui no Evangelho de João, quando ele disse: eu sou o pão vivo que desce do céu, eu sou a água que sacia a sede por toda a eternidade, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Ele diz várias vezes: eu sou. E finalmente ele chega um momento em que diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo naquele momento. E aqui os seus próprios discípulos se veem confusos diante dessa realidade da Trindade. Perceba, irmãos, que a Trindade não é de maneira alguma três deuses. A Trindade é um único Deus que se apresenta em três pessoas distintas. Mas eu não consigo compreender isso. Fique tranquilo, ninguém nunca compreendeu. A gente só precisa saber que é assim. Vou dar um exemplo para você. Quem aqui dirige? Amém? Você sabe como funciona o motor? Você sabe como é o funcionamento de um motor, como a gasolina entra e bate não sei aonde e gira determinadas peças? Não, meu filho, o que é que você faz? Você bota a chave, gira, se tiver combustível, você anda. O máximo que a gente sabe, meu filho, é olhar se tem água e se tem óleo no motor. É o máximo, e olhe que isso já é muita coisa. Não é assim? Mas a gente anda de carro. Isso já evitou algum motorista de dirigir o carro, o fato dele não saber o funcionamento das peças? Eu estou mostrando para vocês, irmãos, que o fato da gente não conhecer plenamente determinadas realidades espirituais não vai impedir de maneira nenhuma que a nossa fé cresça como tem que crescer. Existem determinadas coisas que de fato nós não temos condição de receber. É como você pegar um pequeno copo de 200 ml e você, não é você colocar 1 litro em 200 ml, não, é você querer encher o oceano e colocar naquele copo, pegar todo o oceano e colocar naquele copo. É como você tentar entender a profundidade do plano de Deus. A gente tem uma eternidade para isso. Então a gente precisa, nesse momento, sair de perto, né, mentalmente falando, dessa contaminação da humanidade, de que eu e você precisamos estar informados acerca de tudo para que então possamos crer. Não, nós precisamos saber as coisas que são importantes. E as coisas que são importantes, elas estão bem claras na Bíblia. Quem me vê, vê o Pai. A unidade do Pai e do Filho está bem claro na Bíblia. A missão do Filho em nos salvar está bem claro. A missão substitutiva do Messias a nosso favor está bem claro. Mas existem determinadas coisas que nós não sabemos e nunca saberemos, e não temos que ficar preocupados em ficar fazendo conjecturas acerca disso. Por exemplo, alguma pessoa pode perguntar, ainda bem que não perguntaram, se perguntasse eu ia ser muito sincero, não sei. Pastor, Lázaro ressuscitou, não foi? Foi. Ele tinha 4 dias de morto, não tinha? Tinha. Onde é que ele estava nesse tempo? Meu filho, eu não sei, pergunte a ele.
Como é que a gente vai perguntar a Lázaro? Numa sessão mediúnica? Não, numa sessão mediúnica o máximo que você consegue encontrar é um demônio. As pessoas mortas, elas estão em dois lugares, ou no céu ou no inferno. Mas Lázaro voltou, pois era o propósito de Deus. E nesses 4 dias, como foi? Eu não sei, meu filho. A Bíblia não diz. E vem cá, pastor, Jesus ficou 3 dias morto, não foi? E aí, como foi? Ele estava onde naquele momento? Depois ele voltou, e aí, como? Meu filho, eu só vou lhe explicar o que está escrito aqui. Não, mas existem várias teses. Nós não fomos chamados para defender teses. Nós fomos chamados para testemunhar a respeito do Evangelho que chegou até nós. De maneira que temos que ter um cuidado muito grande, José inclusive aqui nos falou já sobre isso, para não acrescentar nada e não tirar nada, mas sermos fiéis ao texto. Então esse é o grande desafio do cristianismo da nossa época, que quer muitas vezes trazer soluções mágicas para aquilo que não tem solução, e quer muitas vezes falar a respeito de coisas que não se sabe, não se tem a mínima ideia. Versículo 10, versículo 9 ainda, quem vê a mim vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Versículo 10, você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo, estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Jesus diz, olhem como eu vivi no meio de vocês durante todo esse tempo. E creiam como o Pai habita em mim. E eu estou no Pai plenamente. Digo-lhes a verdade. E isso daqui é muito importante, irmãos. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E aí, irmão, como é que vai ser? Você viu que está escrito aqui? Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus nessa noite aqui? Sou eu? Amém? Amém? Amém. Cadê as obras? Ai, ai, ai. Maior do que a de Jesus. Socorro. Mais numerosas. Vamos lá? A gente faz um evangelismo em Vista Alegre, a gente se acha praticamente o apóstolo Paulo do século 21. Uai. Imagine. Alguma pessoa disse que o nosso cabelo não ficou bem cortado e a gente acha que está sendo perseguido. O salário atrasa 2 dias e a gente já se acha um Marte. O que é isso? Um salve que eu tô passando. O que é isso? O banco fez uma confusão, reteve meu salário. Foi assim mesmo. 2 dias. Oh Deus, revela, Senhor. E aí você já acha que o inimigo, o próprio Satanás se levantou do inferno para fazer isso. Oh Deus do céu. Irmãos, você não entendeu. Aquilo que nós fomos chamados a fazer. E uma das coisas assim que me conforta, de certa forma, é porque é normal isso, né? A nossa falha, a nossa falibilidade, a nossa fraqueza, a nossa, infelizmente, né, a nossa volubilidade. A gente vê isso no próprio Jeremias, chamado poderosamente por Deus. Você pega o capítulo 12 de Jeremias. Jeremias está passando por um momento difícil da vida dele, onde os seus próprios parentes haviam, né, premeditado matá-lo, né? Mas assim, a vida de Jeremias ainda ia passar por muitos outros desafios. E Jeremias vai até Deus assim, de Deus, está muito difícil para mim, eu não estou aguentando. Deus diz, Jeremias, o negócio nem começou, Jeremias, está no aquecimento. Jeremias, você está correndo com homens. Você foi chamado para correr com cavalos. Ó.
Não, pastor, você correu direito não. Correr aí é com José, principalmente quando tem um cachorro atrás. Ele que um rapaz bate um recorde mundial. Jeremias, sim, no lugar onde se tem paz. A gente está aqui no Brasil, onde não somos perseguidos. E a gente se acha, né? Imagine quando o anticristo subir ao poder. Como é que vai ser? Então, irmãos, a gente tem que entender, nós fomos chamados a coisas maiores. É por isso que eu fico muito receio quando eu vejo irmãos retrocedendo, quando eu vejo pessoas que estavam indo às vezes assim tão bem, sendo tentadas a fazer menos e não mais. Não. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O que Jesus está dizendo, irmãos, é o que ele vai falar abertamente em Mateus capítulo 28, já depois da sua ressurreição. Todo poder me foi entregue no céu e na terra, e eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. A presença perpétua de Cristo ao nosso lado nos dá todo o poder necessário para cumprirmos cabalmente o nosso ministério. Creiam. Inclusive, irmãos, você pode ficar acordado durante todo o culto. Você é capaz. Isso aqui é um desafio. Não. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu já assisti culto pela internet. Quem já assistiu pela internet algum culto? Quando eu fiquei doente, quando eu tava, sem poder, tava em isolamento, por causa do Covid, eu assisti as pregações do irmão José, Irmão, dava um sono na hora do culto. E aí quando passava o culto, os olhos abriam assim, ó. Oh, Deus. Que manifestação maligna é essa nesse quadro? E o irmão José gritava, viu? O irmão José jogava sério. Ele falava com vontade. Aí depois que terminava o culto, meu filho passava o sono, eu digo, rapaz, que demônio do cafuné é esse, rapaz? Então por isso que eu digo, as irmãs eles ficam pensando que a gente está brincando, não, é sério. Às vezes você pode estar não dormir, irmãos, mas a cabeça começa a pensar em um monte de coisa, Rapaz, aquela eleição dos Estados Unidos, você viu? E acaba por ser americano. E o preço do dólar? E a casa você compra dólar? Aí quando alguém chega pra mim e diz, pastor, você soube que o dólar está subindo? Eu digo, meu filho, para mim. Pastor, o preço da gasolina estourou. Não sei, eu sempre boto 20 reais. Continuou. Bota 20 reais, o camarada vai lá e bota. Não entendi, subiu, foi? Ô irmãos, se a gente confiasse mais e duvidasse menos, a gente ia ser tão mais feliz. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Eita Deus, é promoção. Veja assim. Eita Deus, é cura, milagre, libertação. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando o fato de você fazer algo em nome de alguém, principalmente no contexto do hebraico, você é um representante daquela pessoa, então você você pediria aquilo que a pessoa pediria no seu lugar. Você imagina Jesus pedindo a Deus Pai um carro importado? Você imagina Jesus pedindo ao Deus Pai determinadas coisas que os crentes vivem pedindo? Não. Então, o que Jesus fala aqui é: vocês podem pedir o que quiser em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Como nós, por exemplo, oramos pelo evangelismo em Vista Alegre, e Deus tem nos ajudado poderosamente. Já foi o segundo ontem. Temos orado por
por questões internas. O Ministério de Louvor tem sempre se reunido e orado, e a gente tem sentido isso. Cada vez que tem louvor aqui, nas nossas reuniões, a gente vê o Ministério das Mulheres, a oração e como isso tem surtido efeito. É isso, é pedir coisas em nome de Jesus. Nós vimos a recuperação milagrosa de Dylan. Amém. Nós temos visto o fortalecimento na fé de alguns irmãos. A manutenção na fé de alguns irmãos, porque aquele que está em pé, basta um segundo de desatenção para cair. Então é isso que é pedir coisas no nome de Jesus. A gente tem orado pelo irmão José e ele tem crescido na graça e no conhecimento. Socorro, Jesus. Oh, que alegria. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você já imaginou isso, irmãos? Aí a pessoa às vezes diz, pastor, eu não consigo orar direito. Meu filho, com uma promessa dessa, você não consegue orar direito. O que vocês pedirem em meu nome, tá vendo, minha filha? O que pedir em meu nome, eu vou fazer. A ideia é que Jesus, ele se agrada em se relacionar poderosamente com a gente, demonstrando cada vez mais o seu ser em nós e para nós e através de nós. Mas Jesus sabe, aqui nesse capítulo 14, que a sua partida estava cada vez mais próxima, e ele então promete aos seus discípulos um ajudador. A palavra é a palavra paráclito, que é usado muito no idioma grego para advogado, aquele que nos ajuda diante do juiz. Inclusive essa palavra é usada pelo apóstolo João em 1 de João em relação ao próprio Jesus, quando ele diz, olhe, se vocês pecarem, não fiquem com medo, arrependam-se e saibam que nós temos um advogado junto ao Pai. Essa palavra que ele usa lá em 1 de João é a palavra grega paráclito. Às vezes a gente associa essa palavra como que uma exclusividade ao Espírito Santo. Outra coisa é que nós muitas vezes achamos que Espírito Santo só é o Espírito Santo. Não, o Espírito de Cristo também é o Espírito Santo. O Espírito de Deus também é o Espírito Santo. Existem várias expressões que são referência a essa pessoa da Trindade. Perceba que eu falo essa pessoa da Trindade, que eu não gosto muito daquela divisão, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade, porque a Bíblia não coloca essa hierarquia. O que a Bíblia nos mostra é essa harmonia entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles agem desde toda a eternidade harmoniosamente como um único ser em uma só essência. E três pessoas distintas. Eu sei, irmãos, é difícil da gente aceitar determinadas coisas tão profundas e difíceis de se compreender. Mas o Espírito Santo que a gente está falando aqui nos ajudará ao recebimento dessas verdades eternas. Versículo 15 do capítulo 14. Se vocês me amam, quem ama Jesus aqui? Quem ama Jesus? Amém. Ah, sim. Quem ama Jesus? Amém. Amém. Não, pastor, é a máscara. Eu gritei, mas você não ouviu, era a máscara. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aí o pessoal já diz amém. Amém. Aí o amém já diminui a tonalidade. Não, irmãos, o amor é demonstrado. Amém. Eu dou sempre esse exemplo e não vejo necessidade de procurar outros, apesar de saber que tem tantos. Policarpo, quando estava diante do juiz,
que iria condená-lo à morte, queimado, para morrer queimado numa fogueira, o juiz disse, negue a Jesus e eu te libero. E ele disse, como eu posso negar aquele que só me amou durante esses meus 86 anos, e que eu amo também? Como nós sabemos que amamos ao Senhor? Porque nós obedecemos os seus mandamentos. O filho honra o seu pai. O pai cria corretamente os seus filhos. O patrão trata com respeito os seus empregados tratam o seu patrão e tratam o seu emprego como se estivessem trabalhando ao próprio Senhor. O marido ama a sua esposa, a esposa respeita e honra o seu marido. É assim que nós amamos ao Senhor. É assim que o Espírito Santo, de fato, confirma a sua presença real nas nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo está falando de encher-vos do Espírito Santo em Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo 5, se eu não me engano, ele usa justamente essa comprovação. Estar cheio do Espírito Santo não está muito vinculado com sinais miraculosos, mas está muito mais vinculados com uma vida cristã correta no nosso cotidiano. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. E eu acho muito legal, irmãos, eu sei que todos vocês conhecem o idioma grego, amém? Vamos orar. E no idioma grego, existe duas palavras para outro. Existe uma palavra que diz outro, diferente de mim. Existe a palavra outro igual a mim. Aqui Jesus diz, virá outro igual a mim. A ideia é a mesma essência. Ele tem o mesmo propósito. Então ele diz, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará. Perceba, irmãos, você não conquista o Espírito Santo, você recebe. Pastor, eu estou buscando muito o Espírito Santo, buscando ser batizado no Espírito Santo, buscando. Meu irmão, você busca viver uma vida cheia do Espírito Santo. E você só busca isso porque o Espírito Santo já te achou. Você não acha ele. Ser achado. Ele é impossível de ser desejado por uma pessoa que já não o tem. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro. A palavra aqui é a palavra paráclito, que na minha versão é traduzida como conselheiro e outras traduções é traduzida como ajudador, para estar com vocês para sempre. É uma parte de Deus que vem morar em nós e fica morando na gente para sempre. E quando a gente estiver no céu, Ele vai continuar lá para sempre. Nunca acaba, irmãos. É por isso que é tão errado quando a pessoa diz assim, vocês estão casados para sempre. É mentira. Viu? Vocês dois vão casar. É só até a morte. Quando chegar lá no céu, aqui tem um monte de casal cristão aqui, acho bonito, né? Chegar lá no céu, vocês irmãos. O amor lá no céu é muito mais perfeito do que o amor que a gente tem aqui na terra. Versículo de número 16 ainda. O conselheiro estará com vocês para sempre. Irmãos, o Espírito Santo está com você para sempre. O Espírito Santo, irmãos, muitas vezes se revela na nossa vida como aquela voz que diz não, que diz sim. Aleluia. Às vezes a gente quer fazer uma coisa e o Espírito Santo diz não. É isso que o apóstolo Paulo tenta descrever para a gente em Gálatas. O Espírito milita contra a carne. A carne querendo fazer um monte de coisa e o Espírito diz, não, mas...
O Espírito dizendo para você fazer determinadas coisas e a carne, você vai ser assim, vai deixar os outros montarem em você, rapaz. Oi. Aí é a carne. Aí é tutano puro. O Espírito da verdade, olha que coisa. Porque qual é o Espírito que está no mundo? É o Espírito da mentira. É o Espírito do anticristo que já age, preparando o mundo para a sua chegada. O Espírito da verdade, ele virá. Ele já veio. O mundo não conhece. O mundo, olha irmãos, o mundo não conhece. A ideia é, o mundo é tudo aquilo que está fora da igreja. É tudo aquilo que está fora daqueles que estão em Cristo. Então, eu não vou riscar a parede, mas o mundo e você tem a igreja. A igreja está dentro do mundo, mas a igreja não pertence ao mundo. A igreja está conectada com o céu. Eu acho tão bonito. Quem aqui já estudou matemática? Vocês se lembram daquela... Tem uma parte da matemática, eu não sei dizer isso não. Aqui, vocês dois aí, que vocês casal de estudiosos aí, vocês devem saber. Principalmente aquele meu irmãozinho ali, que deve saber ali. Pequenininho, mas sabe. Tem um negócio de conjuntos. Você já estudou esse negócio de conjunto? Que faz aquela bolinha e tem aquela interseção, né? Pois é. Aqui você tem o mundo, tá vendo? E vamos imaginar que aqui a gente tem o céu. A igreja é justamente a interseção entre esses dois mundos. A gente. Por isso que a gente é ET. Você já se sentiu um alienígena? É a gente. Todo mundo às vezes está querendo fazer uma coisa. E a gente tem um direcionamento de fazer outra. É como se a gente estivesse nadando contra a correnteza. Oi, meu irmão, tudo bom? Como é que você vai? Tá sem óculos hoje? Fica a máscara aí. É, tá tudo bem? Quero cafezinho. Vai vir agora, olha aí quem tá do seu lado aí. Né? Então, a gente não é daqui, mas a gente está aqui. Olha o que eu falei, a interseção. Então o Espírito da verdade, ele nos mostra essa verdade, que a gente é do céu. Embora a gente esteja passando por um tempo aqui na terra, e a gente está passando um tempo aqui na terra com um propósito. Um propósito, com uma missão. Assim como Jesus teve uma missão e cumpriu, assim como aqueles que vieram antes de nós tiveram a sua missão e cumpriram, nós temos uma missão enquanto igreja. E essa missão, ela só é possível porque nós temos esse Espírito da verdade. O mundo não conhece a Ele. O mundo não pode sequer recebê-lo. Não pode. Porque não vê e nem o conhece. O mundo não vê, o mundo não conhece. Mas vocês o conhecem. Vocês o conhecem, porque eles estavam ouvindo as doutrinas de Cristo e eles jamais poderiam ouvir aquelas doutrinas sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Então, se Jesus diz que você é dele, é porque você já tem o Espírito Santo. Hoje essa doutrina é meio confusa, né? Principalmente por conta dessa questão do movimento pentecostal, que apresenta o Espírito Santo de uma maneira tão diferente da Bíblia. O mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Olha que coisa linda! Sabe, você está sentado aí, olhando para mim, gritando para você, e o Espírito Santo está aí dentro. Ele está permitindo que você ouça o que você tem que ouvir. Ele trouxe você. Ele tem mantido você. Ele tem cuidado de você. Acordamos de manhã com Ele, dormimos à noite com Ele. Sonhamos com Ele. Versículo de número 18. Eu não os deixarei órfãos. O que é um órfão?
é uma pessoa que não tem pai nem mãe. Isso é um órfão. Ele diz: eu não vou deixar vocês assim. O órfão, principalmente na ideia de Jesus, era uma pessoa que não tinha um cuidador. Não tinha alguém que cuidasse deles. A ideia é justamente de uma criança. De alguém que precisa de uma supervisão, de auxílio, de cuidado. Eu e você estaremos sempre nessa qualidade, por mais maduros na fé que sejamos. E quanto mais maduro na fé, mais enxergamos essa necessidade. Precisa de sabedoria? Peça a Deus, que dá liberalmente, e jamais lança isso no nosso rosto. Então ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês, eu vou voltar para vocês. Ele está vindo, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não é assim que termina o livro do Apocalipse? O livro de Hebreus diz: ainda um poucochinho de tempo e aquele que tem de vir, virá, e não tardará. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês porém me verão. Jesus está falando justamente da sua ressurreição e daquele período de 40 dias que ele permaneceria com seus discípulos antes da sua assunção, da sua subida aos céus, diante daqueles olhos que estavam atentos a ele do deserto da Galileia. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. É essa unidade, irmãos, que também nós não conseguimos compreender nem explicar completamente. Nós estamos tão unidos a Cristo a ponto de nós e Cristo nos tornarmos uma única pessoa. Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. O sangue que chega na minha cabeça é o mesmo sangue que chega no meu braço. Um só corpo. Por isso que muitas vezes nós não compreendemos. Eu vivo, vocês também viverão. A vida de Cristo é a garantia da nossa vida. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Olha que coisa linda, irmão. Naquele dia, que dia é esse? Que dia é esse? Quando a gente chegar no céu. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. A unidade de Cristo com o Pai e a unidade de Cristo com o seu povo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aí Jesus fala isso, parece que está solto, né? Não, é porque ele está tentando nos mostrar aqui que essa realidade que ele nos apresenta, ela é facilmente examinada e analisada na nossa própria vida. Como é que eu sei que eu amo a Jesus? Porque eu tenho desejo de obedecê-lo. Perceba, eu não consigo muitas vezes obedecê-lo completamente. E por isso eu fico triste. A gente, como cristão, não fica triste muitas vezes porque não temos coisas. A gente fica triste quando a gente peca. Se você é um cristão verdadeiro, você sabe o que eu estou falando. A gente faz determinadas coisas que a gente pensa assim: meu Deus, como eu fui capaz de pensar e fazer isso? Verdade, sim. E você fala assim: o Senhor ainda me ama? Ama. Olha que coisa, irmão. Aí você... Porque isso é tão importante, porque se você tem essa noção do amor imensurável de Cristo por nós, nós vamos ser muito mais compreensíveis em perdoar aqueles que nos magoam. Você ama a Cristo, eu não tenho dúvida disso. Mas quantas vezes a gente já magoou ele? Então, se alguém te magoar, perdoe. Dê a outra face. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
Olha que coisa, Jesus quer mostrar de maneira clara, porque muitos viriam dizendo, eu tenho o amor de Cristo, eu tenho o Espírito Santo. Sim, porque você não obedece os mandamentos dele. Foi o que aconteceu, você não tem o Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo, mas eu não suporto mais a minha esposa, eu vou me separar dela. Não entendi. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu não consigo viver essa humilhação. Essa coisa de negócio de viver e dependendo de alguém, eu vou correr atrás. Vai correr atrás do que? Do pecado? Deixa eu dizer uma coisa, se você é crente, você vai estar sempre dependendo de alguém, de Deus. E se você não está disposto a ser humilhado, você nunca vai entender o significado da palavra humildade, que é tão importante. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Olha que coisa linda. Você ama Jesus e Deus ama você por causa disso. Eu amo Jesus de todo o meu coração. E Deus me ama. E eu também o amarei. E Jesus também nos ama. E me revelarei a Ele. A quem? Aquele que me ama. Perceba, irmãos. Jesus se revela muito mais àqueles que o amam do que aqueles que vivem estudando em busca de conhecimento pelo conhecimento. Há uma diferença entre você buscar conhecer quem você ama e você buscar conhecer para obter apenas conhecimento. Essa era a diferença, por exemplo, dos fariseus. Os fariseus queriam conhecimento para usar o conhecimento que eles tinham da lei, o conhecimento que eles tinham do Antigo Testamento. Eles usavam isso para subjugar o povo. Eles se viam num patamar de superioridade aos demais. Quantas vezes eles falaram expressões como para aquele que havia sido cego, a gente já viu aqui no capítulo 9, se eu não me engano, tu és nascido todo em pecado e quer ensinar a nós? Quando eles mandam os guardas buscarem Jesus, e o chefe da guarda diz, olha, eu não consegui prender não, porque ninguém falou como aquele homem. Os fariseus dizem, vocês agora estão como essa plebe, essa ralé, que não entende nada da lei. Essa ralé que não entende nada da lei, que acredita nesse Jesus. Olha como eles se viam como superiores. E o próprio Jesus nos apresenta isso quando ele fala em forma de parábola, em Lucas 18, quando um fariseu subiu ao templo para orar. Ele orava de si para si mesmo. Essa é a soberba. Então nós temos que tomar muito cuidado para que esse pecado tão fácil de ser cometido não nos alcance. E disse então Judas, não Iscariotes. Então, irmãos, não tenha raiva do nome Judas. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu já li os 65 livros da Bíblia, mas tem um que eu não leio de jeito nenhum. O que foi, meu filho? O que foi? Eu não vou ler o livro de Judas, eu não vou ler, sem vergonha. Parecendo uma encenação que teve da Paixão de Cristo lá em Aracaju. Ô Jesus. Que um motoqueiro pegou o capacete e deu-lhe uma capacetada no soldado romano que no teatro, né? Ia perfurar Jesus. Ele disse, meu Jesus, você não perfura não. E toma-lhe no canto. Socorro. Então tem gente que diz, eu não vou ler esse livro de Judas, que nada. Meu filho, Judas era um nome extremamente comum em Israel naquela época. O próprio Jesus tinha um irmão com o nome Judas. É o autor da carta. Meio irmão de Jesus. E tinha entre os próprios discípulos de Jesus outro Judas que era conhecido como Judas Tadeu. Então não fique com raiva desse nome, né? Eu vou entender se você não quiser botar esse nome no seu filho, mas não fique com raiva dele. Amém. Senhor,
Por que te revelarás a nós e não ao mundo? Olha o questionamento. Senhor, por que o Senhor se revela de maneira limitada? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Você percebeu como Jesus responde, mas não muitas vezes como a gente gostaria de ouvir? Amém. O que Jesus está dizendo para eles é: o Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, mas eles não vão crer. Eu vim para vocês, que eram meus, vocês não me receberam? Imagine o mundo. Mas aqueles que do mundo forem meus, o Evangelho os alcançará. É por isso que lá no livro do Apocalipse, José vai chegar lá, antes de 2022. Ele vai chegar lá, os remidos. Ele até fez um resumo maravilhoso na terça-feira aqui, não foi do livro? Os remidos. Aí você vê lá, pessoas de todos os povos, línguas e nações. Não tem só judeu. Pessoas de todos os povos, línguas e nações. Senhor, por que não se revelas ao mundo? E ele responde: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Independentemente da localização geográfica, independentemente do grupo étnico, se você me ama, você obedecerá a minha palavra. Por exemplo, já existem pessoas que estão ouvindo o Evangelho que é pregado aqui a vocês na Itália. Sabia disso? Tem uma pregação de José que já tem italiano. José depois vai dizer como é o nome do livro dele em italiano. Você me diz depois. Não sei, só sei que foi assim. É, né? A irmã disse, como foi que ficou em inglês? Não sei o que da porta, né? Rapaz, é bonito quando ela fala assim em inglês. Marcelo que gosta. Salve. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada. Olha que coisa linda. Jesus começou esse capítulo falando da morada que Ele preparou para a gente no céu. Não foi? Aí Ele diz: mas eu venho morar em vocês aqui na terra. E vou morar dentro de vocês por toda a eternidade. Você já imaginou, irmão, como isso aparece de forma tão assimétrica, assim, tão, sabe, encaixa certinho. Ele diz mais: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. E aqui a gente fica triste, porque a gente vê um monte de gente que está debaixo dessa frase. Diz até que ama Jesus, né? Mas cadê a obediência? Não, pastor, é porque cada um tem um jeito de amar Jesus. Ô irmão, me perdoe. Você pode até ter um jeito diferente de demonstrar. Mas não tem um jeito diferente de amar. Na Bíblia, amar está sempre associado à obediência. Você não pode dizer que ama Jesus se você não tem esse desejo de obedecê-lo. Mais uma vez, o cuidado da palavra que eu coloquei aqui para vocês que vocês não me entendam errado. Eu gosto muito da frase de Spurgeon que resume esse pensamento. Um cristão, ele não tem um coração perfeito, mas ele tem um coração que deseja ser perfeito. Essa desculpa de, não, ninguém é perfeito, isso é desculpa de quem quer permanecer em pecado. Amém. O cristão não diz isso, ninguém é perfeito. O cristão diz: me perdoe, eu não vou fazer mais isso, pela graça de Deus. Glória. Olha o que eu falei? De Deus. Se não for a graça, a gente cai de novo, no mesmo buraco. E se machuca ainda mais. Então ele diz aqui: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Mais uma vez, a ideia aqui é que Jesus e o Pai, eles estão em harmonia, e Jesus está colocando em execução um plano que foi traçado desde toda a eternidade. Ele é o executor desse plano. Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Versículo 25, já concluindo, irmãos. Tudo isso lhes tenho dito
enquanto ainda estou com vocês. Olha que coisa. É como, por exemplo, irmãos, Isaías falou que um homem chamado Ciro iria baixar um decreto que libertaria o povo de Deus. Quando Isaías falou isso, esse homem Ciro nem havia nascido. O império que esse homem ia liderar nem existia. Quem estava governando era outro império. Olha que coisa. Jesus disse que esse evangelho alcançaria o mundo inteiro. Amém? E hoje a gente entende que o mundo ele é formado, se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam, né? São 7 continentes, é isso mesmo? Ou são 6 continentes? Eu sei que é Oceania, América, Ásia, Europa, África. Na América já falei, tá faltando um, acho que são 6. Não, é só o continente. Quantos continentes? Antes, depois você me diz quantos continentes. Mas na época de Jesus, o mundo conhecido era aquela região ali da Ásia e África. E uma parte da Europa. Era aquele mundo ali. Ásia, África, Europa. Depois veio, né? A Oceania e a América. Eu acho que deve ter outro aí que eu estou esquecendo. Se não tiver, é esse mesmo. E você vê assim, o nosso continente, a América, nem tinha sido descoberto. Mas Jesus disse, esse evangelho chegará no mundo inteiro. Meu filho, eu estava conversando outro dia com o seu Leão e Quinho, e eles dizendo para mim que há 30 anos, né, seu Leão? O Alto das Pombas era cheio de árvore, que ele disse que tinha umas mangueiras, umas coisas assim, né, por aqui por baixo e tal. E hoje em dia a gente vê só casa, né? Código de Faria devia ser a mesma coisa assim também. Vocês já moram lá um tempo, vocês? Então, a região que eu moro também, há 10 anos atrás, quando eu me mudei para lá, tinha um monte de casa e hoje em dia é tudo prédio. É como as coisas mudam. Jesus diz, eu falo essas coisas de antemão, para que vocês saibam que elas vão ser assim. Você imaginou, irmão? Ele não está chutando, ele não está adivinhando, ele já escreveu toda a história. Por isso ele sabe o final da história. A Bíblia vai dizer que antes da gente nascer, os nossos dias já estão contados. Você imaginou isso? Você nem nasceu ainda. E os dias já estão todos. O irmão Paulo fez o enterro de um jovem de 15 anos ontem. Os dias já estão contados. Então aqui ele vai dizer isso. Eu tenho dito essas coisas enquanto eu ainda estou com vocês. José falou para a gente recentemente sobre o sermão escatológico de Jesus, o que Jesus diz que vai acontecer, né, no fim, próximo ao fim. E ele vai dizer em Marcos capítulo 13, que ele nos revelou essas coisas, esses sinais do fim, para que nós estejamos preparados. Aí vem uma pessoa que é da igreja, que às vezes passa um tempo aqui com a gente, e de repente trai você. Vamos imaginar, a pessoa que tem o cartão de crédito com o limite mais alto da igreja, irmão Paulo. Misericórdia. Olha. Aí o irmão diz, irmão Paulo, irmão Paulo, minha esposa, a gente está fazendo aniversário de casamento, eu quero comprar um celular para ela. Irmão Paulo, eu queria passar no cartão, dar uma promoção no Black Friday. E aí divide em 12 vezes. Meu filho, aí esse irmão, o irmão Paulo, né, não orou. Se tivesse orado e falado com o pastor disse, ó dedinho. Aí ele vai lá e passa em 12 vezes. Meu filho, quando chega no dia de vencer o cartão do irmão Paulo, um dia antes o irmão já sabia, ou irmão ou primo, como queira chamá-lo, ele já arranja uma briga com o irmão Paulo. Olha, varão, não gostei do louvor. Gostei, achei que você desafinou. Aí briga com o irmão Paulo, sabe, eu vou sair dessa igreja, não gosto daquele pastor, nunca gostei dele. Olha, na verdade ele não quer pagar. E aí o irmão Paulo criou aquela dívida. Diz que não, nunca esperei isso, uma pessoa da igreja, uma pessoa que eu ajudei, que eu discipulei.
Mas Jesus não tinha avisado que iria acontecer isso. Jesus não avisou. João não avisou também, sairão do nosso meio porque não são dos nossos. Não já estava avisado que muitos se escandalizarão e trairão uns aos outros. Não. Mas você não foi avisado. É porque a nossa memória é seletiva, irmãos. Queria dizer a você que a sua memória é carnal. Você quer ver uma prova? A gente se lembra muito mais do mal que as pessoas nos fazem do que do bem. Experimente isso. Como quando uma pessoa faz uma coisa de mal, né? Fala uma palavra dura, né? Aquilo fica martelando na nossa mente. Quando uma pessoa às vezes faz um elogio ou faz alguma coisa assim, né? De bom pra gente, a gente se esquece tão rapidamente. Nossa memória é carnal. Por isso ele nos avisa, versículo 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Cuidado, quando ele diz todas as coisas, não é que você vai saber tudo, você vai saber tudo que você precisa saber. Ninguém sabe de tudo, muito menos relacionado a Deus. Eu acho assim precioso, né, o testemunho de homens de Deus do passado. Tem um homem de Deus que ele tem uma história muito linda, vale a pena ver o testemunho dele. O nome dele é George Miller. Ele foi um pastor, viveu na Inglaterra, se eu não me engano. Ele teve um orfanato que chegou a atender quase 1.500 crianças por dia. E George Miller, ele lia a Bíblia de joelhos todos os dias. E ele não contava muito, mas ele contou, nos últimos 10 anos da vida dele, ele começou a contar. E ele leu 200 vezes a Bíblia nos últimos 10 anos de vida. Mais ou menos, né? 20 vezes por ano. Eu sei que vocês estão nessa média, fique tranquilo. E quando ele leu a 200ª vez, ele disse: eu sinto que estou arranhando a superfície deste livro. Irmão, você fica constrangido ou não? A gente fica, rapaz, eu conheço a Bíblia, porque você estudou 5 doutrinazinhas de Araque. Você lê um livro de um autor reformado, você já se acha praticamente um teólogo. Oh, meu Deus. Ainda mais a gente que é a geração Google. Antigamente, meu filho, eu sou da época da enciclopédia Barça. A minha irmã também é. A enciclopédia Barça, meu pai comprou pra gente. Meu pai gostava de estudar, ele fazia todo o esforço pra gente ter acesso ao estudo. E naquela época que não tinha internet nessas coisas, quando ia fazer trabalho de escola, tudo, era enciclopédia Barça. Enciclopédia, sei quantos volumes. Então você queria saber a respeito de determinado país, aí você ia na enciclopédia Barça, aí tinha lá quantas pessoas moram, a etnia, a bandeira do país, tinha tudo lá, né, certinho. Hoje em dia tem tudo no Google. E tem uma ferramenta, se eu não me engano, chamada Wikipedia, né? Wikipédia, se quiser em português, que é como se fosse uma enciclopédia também, pública, que fica disponível. Aí qualquer coisa você joga no computador, aparece lá, mas meu filho, tem muita coisa na internet que é boa, mas tem muita coisa na internet, ó, que não é boa. Como é que você vai saber a diferença? E aí? Por isso a gente precisa tanto do Espírito Santo, irmãos. Eu acho tão maravilhoso assim. Eu peço a Deus todos os dias que Ele me faça o melhor pastor que eu posso ser.
Porque eu não tive pastor. Eu não tive exemplo de pastor. Eu nunca tive uma pessoa que me evangelizou, que me mostrou o verdadeiro evangelho, que me mostrou as doutrinas corretas. Foi o Espírito Santo de Deus que me fez conhecer cristãos do passado, que estão mortos aqui na terra e vivos no céu. E eu pude ter acesso à doutrina correta e à compreensão de textos que eu não conhecia na época que os lia. Por isso eu procuro ser o melhor pastor que eu posso, pela graça de Deus. Porque eu sei como isso é importante. Mas nenhum pastor terreno substituirá o ministério do Espírito Santo na vida de cada um de nós. A gente percebe isso, irmãos. Eu falava, antes de vir para cá com minha filha, não sei se ela lembra, da importância do quarto em secreto. Quando você está lá em secreto falando com o Pai, você só consegue essa conexão por causa do Filho e por causa do Espírito. É o Espírito Santo que te ensina a linguagem espiritual no momento de oração. A gente não sabe pedir como convém. E o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. E você sabe qual é uma das maiores fraquezas que a gente tem? A incerteza da salvação. E quem gosta disso é o diabo. Você vai pro inferno! Quantas vezes você já ouviu essa voz? E ela vem assim mesmo. Eu quis ser o mais fidedigno possível. Não assusta você não? Você tá lá fazendo as coisas. Ô irmão, se alguém tem problema de coração, me perdoa. Mas você às vezes tá querendo lá obedecer a Deus, de repente vê essa voz mal miserável. Aí você vai orar. E de repente o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí vem uma paz, irmãos, que só quem sentiu sabe, né? Dá vontade da gente ficar naquele lugar e não sair mais. Ai, irmão, já fiquei uma vez numa posição de joelho que quando eu fui me levantar, tinha que ter um guindaste. Fui me levantando devagarzinho. Ainda bem que tinha ninguém olhando. Quase que rolando. Porque às vezes é tão legal aquele lugar que você está ali que você não quer sair, né? E eu vou falar uma coisa que vai confortar alguns irmãos aqui. Ô pastor, eu tenho um problema. O que foi, meu filho? É que às vezes quando eu vou orar assim, a oração está tão boa, eu durmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você conhece algum pai que ficou chateado porque o filho dormiu nos seus braços? Eu sou pai. Obrigado, Senhor. E eu nunca me chateei com isso. Muito pelo contrário, eu fico feliz. Eu tenho duas pequenininhas que eu boto para dormir de vez em quando, porque são muito pequenininhas. Obrigado. Né? E aí, uma dorme mais rápido que a outra. Mas é tão legal. Tem uma aqui que a gente, às vezes tá conversando, faz Siquinho. Tá conversando, daqui a pouco calou a boca. É discípulo aqui. O que foi? Tá dormindo, se você mexer. Você é um Rottweiler. Não gosta muito que mexa quando tá dormindo, não. Acordado é inofensivo, mas dormindo não vai de vez, não. Então, essa ideia, irmãos, por que eu tô te dizendo isso? Porque é necessário, porque é legal de se ouvir, né? E é verdade. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quantas vezes, irmãos, principalmente se você tem uma vida cristã que já tem algum tempo, quantas vezes você lembra de pregações ou de textos que você leu, ou até mesmo de versículos bíblicos que você leu há 5 anos atrás? E você se lembra naquele momento em que você precisava se lembrar daquilo. Você fala, rapaz, o que é isso? É o Espírito Santo. Porque se fosse sua memória... E eu falei o que eu disse, porque olha que frase linda, irmãos.
Versículo 27. Eu deixo-lhes a paz. Aqui no grego é uma palavra, mas essa palavra é derivada do hebraico, que é a palavra shalom, que significa aquele momento que só Deus pode providenciar, onde todas as suas coisas estão no seu devido lugar. Não é apenas ausência de conflitos ou de problemas, mas é a plenitude das coisas. Eu deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Olha que coisa, Jesus está dizendo que Ele dá a paz que Ele tem a dar. Não é a paz do mundo. Eu não dou como o mundo dá. O mundo tem uma paz a te dar. Qual é a paz que o mundo te dá? Você quer ter uma vida tranquila? Então tenha dinheiro. Você quer que os seus filhos tenham um bom futuro? Então coloque ele numa boa escola, faça isso, faça aquilo. Meu filho, você pode até fazer essas coisas, mas isso não garante nada. Então, o Senhor tem uma paz a nos dar. Tem muita gente às vezes que se sente em paz porque fez um exame de saúde e deu tudo certo. Oh Deus! Não, meu filho, a paz é de Deus. Tem gente que às vezes fica em paz porque botou a última telha do telhado da sua casa própria. Já tem um telhado sobre minha casa. Ainda esta noite pedirei a tua alma. Ai Deus! E aí? Agora a casa do céu ninguém pode tomar. A sua casa lá está com o seu nome. Se chegar alguém lá e disser, eu quero entrar nessa casa, não, essa daqui é do irmão José. Tá aqui, o aposento dele. Não dou como o mundo dá. O mundo dá essa paz circunstancial, irmãos. Essa paz que não adianta de nada. Essa paz que agora, por exemplo, você está tranquilo e aí daqui a pouco você perde toda a tranquilidade. Agora eu já estou tranquilo. Eu enchi o tanque de combustível. Aí você vai ligar o carro e qual foi o problema? A bateria riu. Socorro, Jesus. Rapaz, acabei de encher o tanque e nunca fiz isso. Revela, Senhor. E aí você, naquela soberba, né? Tanque cheio. Bate no... Só quem já pegou uma bateria arriada sabe. É verdade. Aquela luzinha que acende e apaga, acende e apaga. Opa! Ô, rapaz. Essa é a segurança do mundo. Às vezes a pessoa sai para trabalhar, volta para casa. Aqui a gente mora, infelizmente, numa cidade dessa geografia, né? E aí tem os deslizamentos de terra. Quando a pessoa ainda não está em casa, graças a Deus, né? Que só são as coisas materiais. Mas imagine quando a pessoa está em casa, de madrugada. A casa ficou prontinha, tá bonita, pintou. Aí veio uma avalanche de terra, levou tudo. Essa é a paz do mundo, irmão. Tinha um pregador do falso evangelho que comprou um jatinho. Ele tinha alguns jatinhos, tinha um jatinho novo desse assim, né? De última geração. E aí ele estava voando lá para a região ali da América Central, Bahamas. E veio uma dessas tempestades, assim, um avião caiu e ele morreu. Não tem como a gente ter segurança no mundo. Por isso que a própria expressão estabilidade financeira é uma loucura. Quem é que tem estabilidade financeira? Quem? Quem pode dizer isso? Existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Quantos ricos morreram do Covid? A gente teve um exemplo aqui no nosso país, na nossa cidade, um dos homens mais ricos, talvez, do nosso estado, um dos homens mais conhecidos do Brasil, mais conhecido fora do Brasil do que aqui no Brasil. Estou falando isso porque a clínica dele fica aqui pertinho, o CEPAR. Ele foi tido como um dos 100 cientistas mais famosos do século. Imagine.
acho que o nome dele é Elcimar Coutinho. Morreu de Covid. Tinha tanto dinheiro, ficou no melhor hospital, depois foi transferido para São Paulo, para o melhor hospital do Brasil. Morreu. Não tem segurança nesse mundo. A paz quem nos dá, quem é? É Cristo. Aí você pega um camarada sem dinheiro, sem nada, preso, podendo pegar um monte daquelas enfermidades, porque não tinha nenhuma norma sanitária a prisão que Paulo estava. Cheio de machucado, podendo pegar uma infecção e morrer. Um frio danado lá na Europa, inverno. E aí Paulo escreve um monte de carta cheia de paz. Que é isso, rapaz? Que paz é que esse homem tem? Que tranquilidade é essa? É uma paz que excede. O apóstolo Pedro está sendo crucificado. Foi a condenação dele, morrer crucificado. Aí, ei, eu tenho um pedido, eu sei. Você vai pedir para não ser crucificado? Não, para você me crucificar de cabeça para baixo. Que é isso, irmão? Estevão está sendo apedrejado. E ele tem paz para orar pelos que apedrejavam a ele. O que é isso? É o Espírito Santo na vida dessas pessoas. Irmão, eu fico olhando assim. Algum de vocês já ouviu falar em Barnabé? Está lá no livro de Atos, ele é gente fina. Ele pegou o campo que ele tinha, uma fazenda, ele vendeu e trouxe todo o dinheiro para a igreja. Barnabé, você não está preocupado não, Barnabé? E se acontecer alguma coisa, e você precisar, sei lá, de alguma coisa, quem é que está no controle dessa alguma coisa? Deus. Você sabia disso? Que Deus está no controle de tudo. Já imaginou isso, irmão? Tudo. Todo o poder me foi entregue no céu e na terra. Eu deixo-lhes a paz. Ele faz isso porque ele pode fazer isso. Ele garante porque ele pode garantir. Ninguém pode arrebatar vocês da minha mão. Ninguém pode. Porque o Pai que me deu é maior do que todos. Não dou como o mundo dá. E aí ele diz aqui o que ele começou a dizer. Eu vou pedir que os irmãos preparem a ceia. Aqueles que forem fazer esse ofício tão bonito. E ele termina nesse versículo 27 dizendo: não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Quantos de nós temos medo? A diferença é que tem gente que admite, tem gente que não admite. Por exemplo, eu vejo às vezes um monte de pessoas dando risada quando Flexível passa. Flexível é um ratinho que passa de um lado para o outro. Eu acho que alguém matou Flexível, porque já tem uns dias, ou então ele achou uma casa melhor, né? Se desviou. Tirou a comida e o cuscuz. Foi? Ele tá aí? O cuscuz tirou. Ah, tirou o cuscuz. Ah, Flexível, interessante. Flexível, pronto. Flexível passar aqui por cima, a pessoa fica só com nojinho, né? E se Flexível passasse aqui no meio? Porque até de gente subindo na cadeira, meu filho. Ô pastor, me perdoe o culto, mas eu vou subir na cadeira. E se viesse uma barata e ainda voadora, planando assim no culto? Eita Deus! Pastor, repreende. A gente tem medo. Quem tem medo de elevador aqui? É, eu sei que você tem. Né? A gente tem medo de um monte. Eu tenho medo de avião, irmão. Muito. Não, a gente tem medo. A gente tem vários tipos de medo. A gente não tem um só. Mas a diferença é que o cristão não é dominado pelo seu medo. Não. Não tenham medo. Olhem para Cristo. E aí você se sente completamente. Que alegria, irmãos, estar aqui com vocês. Vocês me ouviram dizer: eu vou, mas volto para vocês.
Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. E quando aconteceu, eles creram? Não. Ficou todo mundo muxoxo. Teve aquele... A gente já... Obrigado, meu irmão. Teve aquele caso que a gente já viu aqui, de Lucas 24, dos discípulos no caminho de Emaús. A gente é assim também, né, filha? Tira a boca. Porque é pai e pastor ao mesmo tempo. Viu? Então a gente tem que observar, irmãos. Versículo 29, concluindo aqui. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Então, irmãos, quando Jesus diz que no mundo tereis aflições, creiam. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Creia. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você acredita nisso? Obras maiores. O diabo não fugiu de Jesus lá no deserto, mas ele deixou. Não, ele voltou em momento oportuno. Na nossa vida é assim também. Você se sujeita a Deus, resiste, o diabo vai embora, mas depois ele vem de novo, disfarçado de outra coisa. Nossa luta aqui na terra é contínua, até a nossa chegada no céu. Mas não precisamos ter medo. Temos Cristo, temos o amor do Pai, temos a presença maravilhosa do Espírito Santo em nós. Versículo 30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é? Satanás. O que você acha? Que aonde você vai a esses sons infernais? O que você acha que essas campanhas políticas malucas? O que você acha que é tanta gente brigando e matando por causa de poder? Vi uma cena esses dias que me assustei. Nos Estados Unidos, imagine o país referência para muitos no mundo. Na contagem de votos tinha um monte de gente na porta cheia de metralhadora. Vocês viram essas fotos? E depois ainda fala mal do Brasil. É o mundo, irmão. O príncipe deste mundo está vindo. E ele não tem nenhum direito sobre mim. Acho tão bonito isso, né? Você percebe o ódio que o inimigo tem de Paulo? Ah! Paulo! Eu conheço a Paulo! E é Jesus em que Paulo prega. Eu conheço José, Juninho, e quem ele prega? Ele prega ontem lá em sangue. Não tem nada com ele. É tão maravilhoso quando o diabo não gosta da gente, né? A gente fica com medo às vezes, né? Pastor, não faz essas coisas não, que coisa ruim, fica chateado. E fica, você quer alegrar ele? Não, meu filho, porque ele fica mais furioso mesmo. Eu quero alegrar Deus. Para alegrar Deus, eu vou atrair a fúria do diabo, que assim seja. Porque Jesus disse que eu não posso servir a dois senhores. Ou eu agrado a um, ou eu agrado o outro. Você vai querer agradar quem? Você quer passar aqui protegido por Deus a ira do diabo? Ou você quer ir para o inferno sofrer a ira de Deus? Junto com o diabo. Então não tema o mal. Tema não fazer o bem. Versículo 31, concluindo. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levantem-se e vamos daqui. Eu acho tão bonito quando Jesus fala as coisas assim, né? Levantemo-nos. Levantem-se e vamos daqui. A gente está ceando aqui nessa noite, irmãos. Porque Jesus enfrentou o que ele tinha que enfrentar. E eu quero dizer para você que nós também precisamos. A nossa carga é infinitamente menor do que é que Jesus suportou. Mas isso não significa que nós não temos carga nenhuma.
No mundo teremos aflições. A porta que entramos é estreita, e após ela vem um caminho apertado, aonde nós nos sentimos pressionados de todos os lados. O nosso inimigo arma astutas ciladas, mas o Espírito Santo nos ajudará. E aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Você vai cear nessa noite aqui, não é porque você é perfeito, mas é porque aquele que é perfeito está te aperfeiçoando. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Pai, muito obrigado pela noite de hoje. Que alegria estar aqui com os meus irmãos na tua maravilhosa companhia, falando o teu idioma, que é a tua palavra, e sendo motivado a vivê-la cada vez mais fielmente. Ajuda-nos, Senhor, a nos portar corretamente diante das circunstâncias da vida. Ajuda-nos a vencer o medo. Ajuda-nos, ó Pai, esmagar as dúvidas com a fé. Ó Senhor Jesus, que possamos ter cada vez mais a nossa confiança em Ti inabalável. Que nós não venhamos confiar em homens e nem nós, mas que possamos cada vez mais aprender a viver confiando em Ti. E que debaixo dessa confiança, cada vez mais plena, tenhamos a paz que o Senhor nos prometeu e que o Senhor nos dá. Ajuda-nos, Senhor Jesus, nas nossas imperfeições a sermos aperfeiçoados. Nos ajuda, meu Deus, cada vez mais a amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Obrigado, Deus, por todos os livramentos. Obrigado, Deus, por todas as provações. Que durante essa semana que inicia, possamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação, fazendo todas as coisas para a Tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de Dila. Ó Deus, dai cada vez mais sabedoria e fé para César e para Lani. Que nosso pequenino Dylan possa estar cada vez mais saudável, segundo a Tua boa vontade, fisicamente, e que ele possa crescer também espiritualmente. Abençoa, meu Deus, esse bairro. Ó Deus, ficamos tão tristes ao olhar a realidade. Das pessoas que moram aqui. Vemos mulheres embriagadas, homens drogados, pessoas agredindo-se verbalmente. E vemos que de fato o inimigo é o príncipe deste mundo. Mas o Senhor nos plantou aqui. E o Senhor nos disse que a fé verdadeira vence o mundo. O Senhor nos disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Tua igreja. Nós confiamos, Senhor Jesus, na Tua promessa. E hoje nos foi dito que se acreditarmos de fato no Teu nome, faremos obras ainda maiores, porque o Senhor foi para o Pai. Ajuda-nos, Senhor,
a fazer a diferença nesse local, levando luz aonde havia trevas, levando vida aonde havia morte, Senhor. Que pessoas sejam atraídas, não pela nossa, mas pelo poder do Espírito. Ó Deus, abençoa o estudo em Cosme de Farias. Vemos naquela localidade, Senhor, a mesma malignidade que vemos aqui. E sabemos que não estão só nessas duas localidades, mas no mundo inteiro, como vimos hoje. Por isso nos ajuda, Senhor, a levarmos luz aonde existia trevas. E que a Tua luz prevaleça sobre as trevas, Senhor. E que possamos ver e nos alegrar na salvação daqueles que ouvirão a Tua voz e crerão. Pois a festa no céu quando um pecador se arrepende. Que cada vez mais sejamos motivados a pregar o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo, entendendo a nossa missão e a escassez de tempo que temos para cumpri-la. Ajuda-nos a aproveitar as circunstâncias, Senhor. Aproveitar o momento para fazermos o que temos que fazer, glorificando o Teu nome em e diante de todos. O Senhor sabe, meu Deus, a realidade de cada irmão e irmã aqui nessa noite. Por isso, ó Deus, fortalece-nos, enche-nos, ó Pai, com a Tua graça maravilhosa, para que possamos sair daqui motivados a combater o bom combate da fé, Senhor. Eu oro por aqueles irmãos que muitas vezes estão nos acompanhando pela internet e sentem-se enfraquecidos de vir fisicamente. O Senhor tem poder, Senhor, para restaurá-los. Eu oro, meu Deus, para que a Tua vontade boa, perfeita e agradável seja cumprida cada vez mais, seja vista cada vez mais pelo Teu povo, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo e diga a você mesmo: Deus está no controle de tudo.